Lucas. Texto meio escondido de quem lê a história, não é? Podemos ler? Amém. Lucas 4, 27. Havia também muitos leprosos em Israel, no dia do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Pode se assentar glorificando o Senhor nesta noite. Início de campanha, todo mundo tem uma expectativa. Claro, você tem uma expectativa, eu também tenho uma expectativa. Você entrou aqui dizendo assim: Deus, eu quero isso. Eu entrei aqui dizendo: Deus, eu quero aquilo. Todo mundo tem uma expectativa. Da mesma forma que eu e você, nós temos uma expectativa. Deus, ele tem uma expectativa. Ao longo de 18 anos na igreja, a idade que eu tenho hoje, 18 anos, esses longos anos em que eu cresci ouvindo a palavra de Deus, e até os dias que Deus ele me abençoou com o ministério, e por onde eu passo, cada cidade, a mesma coisa se repete. Eu vejo Deus dizendo que vai abençoar, eu vejo Deus dizendo que vai entregar vitória, mas em contrapartida eu vejo um Deus dizendo: eu preciso de algo de você. Nada de Deus vem de graça. Eu aprendi uma coisa com um amigo, ele disse assim: cara, de graça só a graça. Porque isso aí a gente não tem como pagar literalmente a graça de Deus em nossas vidas. Mas tudo que a gente for adquirir de Deus, há um preço a se pagar. Claro. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem, um profeta, que recebeu de Deus uma capa. Nessa capa continha uma unção muito específica e forte. E o preço para ele conseguir essa unção foi não desgrudar do seu Senhor. Seu Senhor, chamado Elias. Elias disse: se você me vir ser levado aos céus, eu vou te entregar essa capa. O que você pedir eu vou te dar. Mas se você não me ver, eu não posso fazer nada. Não se parar. A partir daquele momento ele teve a convicção: para eu adquirir esta capa, eu preciso estar colado com Elias. Você entrou aqui hoje dizendo assim: Deus, eu quero algo, eu quero isso aqui. E eu não vim aqui dizer que você vai receber, porque você vai, independente se eu falar ou não. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Eu creio nisso. Eu vim aqui dizer o preço que a gente precisa. O preço que a gente tem que pagar para receber algo, para receber alguma coisa que a gente mesmo pediu para Deus. E dentro desse texto eu aprendo um preço muito importante que Naamã precisou pagar. Antes de tudo, quando você lê a Bíblia falando sobre lepra no Velho Testamento, a Bíblia está falando na maneira simbólica de pecado ou de imundície. Você vai ler nos capítulos posteriores 4 leprosos que salvaram Israel quando Ben-Hadad fez um cerco à cidade. Não tinha comida, não tinha nada. E eles disseram assim: olha, se a gente ficar aqui nós vamos morrer. Mas se a gente for, a gente pode morrer. Ou a gente vai e morre, ou a gente fica e morre. Você escolhe o quê? Eu prefiro ir e morrer. Chegando lá, eles não morreram. Na verdade, eles salvaram uma nação inteira através de sua atitude. 4 leprosos conseguiram salvar Israel. Quando eu leio esse texto, eu vou observando o papel da lepra na Bíblia. A lepra, vocês sabem perfeitamente. A pessoa leprosa, ela tinha que viver excluída. Você vai ver isso com Uzias. Você vai ver isso com a mulher do fluxo de sangue. Você vai ver isso com outros leprosos, aqueles 10 leprosos que foram até Jesus. Todos os leprosos, judeus, ficaram dentro do arraial. Mas tem um detalhe: Naamã não é judeu. Naamã é sírio. E na Síria não tem essa norma.
Na Síria você vivia tranquilamente. E outra, Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Abra sua Bíblia aí, deixa aberto. Vamos ler o versículo 1 aqui do capítulo 5. Aleluia. Quero mostrar para você a grandeza que era Naamã. Escute bem. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Leia comigo aqui esse versículo. O versículo 18. Lê comigo aí, rapidinho. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. Escute bem, olha para cá. Como Deus vai dar vitória para o idólatra? Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem de conceito. Significa que ele tinha caráter. Ele tinha uma personalidade. E a Bíblia diz: e por ele, Deus, aqui ó, Deus entregou, deu vitória ao exército dele. Nós temos uma mania, escute bem, nós temos uma mania de usar uma conotação pejorativa, diminutiva, para as pessoas que são inferiores a nós. Como por exemplo, nós não cremos que Deus pode usar uma prostituta, mas usa. Calma, que é isso? É loucura. Deus usa, claro que usa. Deus usa macumbeiro? Usa. Ele pode não ser salvo ainda, mas Deus tem o poder de curar. Deixa eu falar uma coisa, a igreja tem que estar com as portas abertas para quem está fora. Nós não podemos deixar a porta aberta apenas para aqueles que estavam aqui, saíram e depois voltaram. Porque Deus, ele não escolhe quem vai usar. Quando Deus ele vai usar, ele usa e acabou. Quando eu vejo aqui, então isso aqui dá um tapa na cara de muitas pessoas que fazem acepção. Está aqui, ó. Ele se prostrava, Rimon. Se prostrava, gente, colocava a mão na mão de Rimon. Ele tinha o Deus dele, mas por ele Deus deu vitória. Que camarada é esse, irmão? Por isso eu digo, por mais que a pessoa esteja fora da igreja, Deus ainda tem um zelo especial pela vida dele. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Alguém na tua casa pode não ser crente ainda, mas Deus está visitando ele porque ele é filho de promessa. Alguém na tua casa pode estar leproso, mas ele não vai morrer. Deus vai entregar a vitória para ele. Calma, isso é loucura, não é loucura. Meu Deus é assim, quando ele escolhe, está escolhido e acabou. Se tem alguém que crê nisso aqui, dê um glória daqueles bem fortes em nome do Senhor. Creio nisso aqui, gente. Creio nisso. Ele era herói de guerra, só que a Bíblia vai dar um porém que rasga totalmente o histórico de guerra, o histórico que Naamã vinha tendo. A Bíblia é assim, ó. Ao mesmo tempo que ela enche a bola de alguém, ela corta a bola da pessoa. Pode perceber. Ela vai enchendo, é comandante, é isso, é aquilo. De repente, porém, leproso. E eu vou lhe contar um segredo. Naamã não ficou leproso, Naamã era leproso. Se eu pegar a minha mão e dar um soco na parede, eu vou ficar com a mão inchada. Isso é resultado de uma atitude. Mas a minha mão poderia ser inchada sem eu bater. Isso é um estado natural contínuo. Naamã nasceu leproso. Só que engraçado que ninguém, segundo as leis, ninguém faz menção dele. A história, ninguém fala que ele era leproso. Ele só é leproso no momento que a Bíblia diz, ele era leproso. Por quê? Ele tinha uma vestimenta que não deixava. Eu vou explicar qual era o tipo de lepra que ele tinha. Essa palavra é muito conhecida, você já ouviu falar com certeza. Hanseníase. A hanseníase, ela deixa a sua pele nos lugares onde a pele foi infectada. Quando a pele é infectada, fica vermelha ou fica branca. Quando você lê Geazi aqui, você vai perceber no último versículo que a pele de Geazi ficou branca.
Isto é hanseníase. Porque a lepra de Naamã transferiu para ele. Deus não criou uma outra lepra, era a própria lepra de Naamã. Então a hanseníase passou para ele. Isso é uma lepra. Doença de pele. Significa que a pele de Naamã ele não sentia nada. Olha, eu vou começar a aplicar. Segura aí, irmão, hein? Oh, Jesus. Segura aí que eu não vou levar nada para casa. A pele dele estava insensível ao toque. Toda pessoa que tem hanseníase, você pode perceber, toca nela, ela não sente. Dá um pulo no braço, ela não sente. A pele, os sentidos estão destruídos. Quer saber quando tem alguém leproso na igreja? Segura aí, irmão. É quando ele não sente nada dentro do culto. O glória diminuiu, né? Percebi. Você quer saber se alguém é leproso? A pele, estou falando de pele espiritual, não se arrepia mais. Oh, aleluia. Ele não sente mais a presença de Deus. E outra coisa, o culto está uma bênção, está pegando fogo. Ele não sente. Aí ela fala assim, Deus não está aqui. Esse culto está muito gelado, eu não estou sentindo nada, é porque você está leproso. Só sente a presença de Deus quem está lavado no sangue do Cordeiro. Eu creio que aqui não tem nenhum leproso. Eu não estou leproso porque eu já senti a graça aqui muitas vezes já. Eu quero saber se tem alguém que está também sentindo a presença de Deus. Então a primeira coisa que a lepra faz, ela tira a sua capacidade de perceber e de notar a presença de Deus na casa. Por isso que Naamã, irmão, lepra, outro tipo de lepra, não se conseguia colocar nada por cima. Mas a dele, você não percebe que ele conseguiu colocar uma armadura. Isso. Vamos mais um pouco. Aí diz assim, versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à senhora. Eu já vi muita gente pregar dizendo assim. Ela disse para Naamã. Ela não era serva de Naamã, gente. Ela era serva da mulher de Naamã. Ela vai encostar na mulher. Olha como é. O servo de Deus faz diferença onde pisa. Olha isso. Ela dá uma olhada e percebe que o clima está meio diferente. Não me pergunte como aquela menina descobriu que Naamã estava leproso. Não me pergunte como. Eu só sei de uma coisa. Olha, segurem. Quando há profeta na casa, não tem lepra que fique debaixo do pano. Por quê? Eu vou falar a igreja do século 21. Eu não estou falando só aqui não, eu estou falando de todo o Brasil. Por que eles tentam, caçando, eles ficam matando profetas? Porque tem muita lepra debaixo, então eles ficam escondidos. Aí tem muita gente que se torna profeta comprado como Balaão. Alguém comprou Balaão, disse assim, eu te dou essa alma de ouro aí, ó, se você amaldiçoar Israel. Mudando a profecia, Deus fala, manda se consertar. Aí ele fala, Deus é contigo, Balaão. Sabe o que é isso? Profetas que têm medo de morrer. Só que a gente tem que ir até o fim com aquilo que Deus manda a gente falar. Porque através da nossa profecia Deus vai salvar alguém. Está entendendo aí? A menina chegou e foi na ferida. Ela era israelita, ela era crente. Era que nem nós assim. Ela disse, ó, se meu senhor for lá em Israel, olha, ela sabia que Eliseu estava lá. Então significa que era recente a vinda dela para cá. Ela não tinha intimidade para dizer isso aí. Ela disse, ó, se ele for lá tem um profeta. Aleluia. Esse profeta, ele pode restaurar esse homem aí da lepra. A mulher pegou a informação e eu vou dizer uma coisa. No que ela pega a informação, ela corre para Naamã. E outra coisa, depois desse versículo, a menina nunca mais aparece. Posso falar uma coisa aqui? Posso? Tem muita gente que quer se gloriar acima da glória que recebe de Deus.
Ananias não aparece em nenhum versículo depois de Atos 9. Ele podia, pastor, bater no peito. Eu fui o homem que lancei Paulo no ministério. Mas ele não aparece de novo. João Batista podia bater no peito e dizer: eu sou cabra mesmo, porque eu fui o precursor do Messias. Ele fala nada. Não precisa você gloriar-se quando Deus faz algo através de você, porque você é só vaso. O importante é o conteúdo do vaso. Aleluia. E conteúdo de vaso não se compra em esquina. Conteúdo de vaso é só no trono da graça de Deus. Oh, aleluia. Diga isso para pelo menos 3 irmãos aí. Diga assim para ele: a ele é a glória, hein, irmão? Diga. A ele é a glória, hein, irmão? Diga assim para ele: quando Deus usar você, diga. Quando Deus usar você, não se esqueça que não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho ou bonitinha, é porque Deus é na sua vida. Só alguém está entendendo isso aqui? As tuas mãos lá em cima nos céus, dando glória bem forte para Jesus. Nós não podemos aparecer, só quem aparece é a obra que Deus faz através de nós. Naamã corre e vai até o rei de Israel. Alguns dizem que era um chorão, eu não sei. Você quer esse aqui? Eu só sei o seguinte: que quando o rei da Síria escreveu a carta, era Ben-Hadad. Quando Ben-Hadad escreve a carta, ele fala assim: ó, eu estou enviando, olha só. Qual foi a ordem da menina usada por Deus para entregar a cura para esse camarada aí? Vai até Eliseu. O rei não tem nada a ver com a história, gente. Sabe para onde é que o camarada vai? Bom, tá com ele. Tem muita gente que quer cortar caminho. Deus fala: por aqui. Ah, Senhor. Porque é melhor não por aqui. Não, porque é melhor. O caminho para a vitória é pelo profeta. Por que a gente quer rei? Porque rei só passa a mão na cabeça. Por que a gente só quer rei? Porque rei, ele não fala o que Deus manda, ele fala o que ele pensa e o que ele acha. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: o caminho para você chegar na vitória é passando pelo profeta. Calma, eu não entendi nada. Eu estou falando que o caminho para passar para a vitória é passando pelo querer e pela vontade de Deus. A vontade de Deus não é rei, não, senhor. Não, é profeta. Mas ele chega diante de quem? Do rei. Joga a carta. Aqui, ó, que meu rei da Síria mandou para você aqui, ó. Jorão, abre a carta lá, Israel. Abre a carta. Isso está de brincadeira comigo. Naamã ia criar um colapso entre os dois reinos, da Síria e de Israel. Lembra, você vê? Ele ia criar um colapso, ele ia criar uma briga. Eliseu tem que interferir. Tem muitos profetas que precisam consertar a bobagem que os outros fazem. Ele entra no meio e diz assim: olha, não precisa o rei ficar preocupado, porque o rei de Israel rasgou as vestes. Isso é sinônimo de tristeza, é de luto, mas também de ira. Rasgou as vestes. Eliseu disse: não, deixa a veste dele bonitinha. Não precisa ele rasgar o terno dele, deixa o terno dele no lugar. Manda este homem vir até mim. Posso falar a verdade? Eu posso falar a verdade? Posso? Tem muito profeta que diz: manda ele para fulana. Eu vou repetir. Tem muito profeta que diz assim, ó: manda ele para fulana de tal, porque eu não. Posso falar uma coisa assim, meio paulista? Tem muita gente que corre do BO. Corre de responsabilidade. Eliseu não é medroso. Eliseu diz: manda esse camarada vir para mim. Eliseu não sabia que ele ia para ele, só que ele cursou outro caminho. Então Eliseu vai consertar. Manda ele vir para mim. E ele saberá que ainda há profeta em Israel. Para chegar no Jordão rapidinho.
redor. Quando Naamã chegou com aquela comitiva, vamos ver com que Naamã saiu da Síria. Vamos ver como foi que ele saiu? Vamos lá. Vamos lá. Abra comigo aí, tá aberto a Bíblia, né? Aleluia. Capítulo 5. Versículo 5. Vamos ler a parte B. Diz assim: olha só o que foi que Naamã levou para Eliseu. Escute bem. Ele partiu, está todo mundo acompanhando, né? Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Olha para cá. Um talento, no capítulo que a gente leu, um talento são 34 quilos. Então ele está levando 340 quilos de prata. Com 1 quilo a gente faz uma farra, hein, Genesi? Imagine 340 quilos. O que mais? 6.000 ciclos de ouro. Aproximadamente 59 quilos de ouro. 1 quilinho já estava bom, né? Já dá para comprar um Mini Cooper, né? BMW daquela 320, aleluia. Imagine vocês, 59 quilos de ouro. 10 vestes, algumas traduções dizem 10 mudas. O que é uma muda? Uma muda é basicamente isso: uma veste de linho, uma túnica na cabeça, um cinto e os aparta nos pés. Isto é uma muda. Ele não levou uma parte de roupa, ele levou 10. Ele pega tudo isso, 340 quilos de prata, 59 quilos de ouro, 10 mudas de prata, era basicamente uma indumentária dessa. Ele leva 10 ternos importados. Para diante de Eliseu. Escute isso agora, vai doer só um pouquinho, mas aguenta aí, estou terminando já. Pega tudo isso e para diante da porta de Eliseu. E eu te pergunto, quando Eliseu ficou sabendo, porque profeta fica sabendo antes de acontecer, então Deus já bate o fio. Naamã está na sua porta. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus, ele sabe as coisas que vai acontecer. Então Deus, ele vai bater o fio para Eliseu, dizendo assim: Eliseu, esse homem está quase com metade da herança do reino dele, só para lhe dar de presente. E aí, o que é que você vai fazer? Desculpa, mas se fosse você, jogava pétalas na frente. Desculpa, mas se fosse você, a gente jogava o tapete, não é? Jogava o tapete. Mas o que ele vai fazer? Ele vai enviar, é só colocar no lugar, não quebrou não, tá? O que ele vai fazer, pastor? Ele não vai pessoalmente. Ele vai pegar olha só. Quem aqui sabe quem era o braço direito de Eliseu? Quem aqui sabe? Geazi. Pela lógica, se Eliseu não está, quem é que responde? Geazi. Só que para esse bonitão Naamã, quem é que vai? Diga para alguém do lado assim, ó, 1, 2. E diga para ele assim, continua prestando atenção no que Deus está falando. 1, 2. Mensageiros. Isso é uma desfeita. Por quê? Porque, escute, na igreja não tem posição. Na igreja não tem, não, esse aqui tem mais valor porque o dízimo é mais alto que essa. Não. Eu vejo aqui, talvez não, mas muitas igrejas aí fora. Pega deputado e bota em cima do culto. Deputado todo em pecado, vive em cima de motel, vive com mulher, traindo mulher. Aí quando está em época de eleição, a igreja bota onde? Escute bem.
Deus vai te dar autoridade, pastor, para você não deixar isso aqui acontecer de novo. Para subir, primeiro tem que descer lá no Jordão. Eu vou repetir porque esse aqui falou muito forte comigo. Primeiro, para subir, tem que primeiro descer lá no Jordão. Só que Eliseu, esperto, crente, não fica babando em cima de ninguém, diz assim: vai lá, mensageiro, diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e a carne dele ficará limpa e ele ficará purificado. Naamã disse: quem é tu? Porque, olha, eu vou lhe provar aqui dentro que Naamã pensou que aquele mensageiro era Eliseu. Aqui, ó. Que? Vamos lá, versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pois se em pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre da lepra e restauraria o leproso. Ele pensou que era Eliseu. Ele ficou com raiva porque Eliseu não apareceu. Pastor, se restrinja a certas amizades. Se restrinja, missionárias, se restringam. Se separem de certas pessoas. Tem hora que a gente tem que ir na casa. Tem casa que a gente tem que mandar outras pessoas mensageiros. Pegaram? Ele não manda uma olhada e diz assim: eu não acredito que esse homem aí não veio falar comigo. Eu pensei que esse camarada ia chegar. Olha só. Ele disse a forma que o milagre ia acontecer. Eu pensei que esse cara ia vir aqui, ia dar uns trelelé, uns repleplé de Jesus, ia colocar a mão na minha cabeça, ia jogar um gamergamerá, tipo de Marco Feliciano, e tá. Ele me manda ir me lavar no Jordão. Naamã não sabia que aquele Jordão tinha um propósito em Israel. Aquele Jordão que ele não queria mergulhar já se abriu lá há quase 400, 500 anos atrás, quando o povo de Israel foi atravessar para chegar em Jericó. Se você nunca leu, leia Josué 4. Quando os sacerdotes pegam a arca, lá em Josué, estou falando de Jordão. Quando eles pegam a arca, eles vão descendo. Quando o sacerdote, que eram os levitas, colocavam o pé no Jordão, a água abria. Só nisso aqui mereciam glória daquele, né? Mas tudo bem. Eles pegavam a arca. Sabe o que eu estou dizendo para você? Enquanto a arca de Deus estiver na sua vida, não vai ter rio na sua frente. Abriu. O que mais que aconteceu? Elias pegou a capa e jogou. O bicho abriu de novo. Unção forte. Alguns anos depois, quem vai ser ungido no Jordão? João Batista ungindo as pessoas. Quase um ano depois, quem aparece para ser ungido? Jesus. Sabe o que eu aprendo? Tem uns bonitinhos filhinhos de papai que não quer passar pelo Jordão. Só que até Jesus passou pelo Jordão. Você não tem autoridade nem o direito de dizer como um milagre vai acontecer. Não, eu não quero passar por isso não, Jeová. É muito estreito. Eu vou criar uma alternativa. Deus já criou a planta da tua vitória. O meu Deus e o seu Deus não faz curvas para encurtar o ministério de ninguém. O meu Deus não faz curvas para agradar a birra de ninguém. Quando meu Deus fala é por aqui, ou você vai ou fica sem a vitória, o problema é seu. Mas só que tem um detalhe: quando já vai mandar você trilhar qualquer coisa, trilhe, porque no final a vitória está lá te esperando. Aleluia! Para terminar, Naamã disse assim: eu não vou. Gente, vocês percebem o carinho que Deus tem por Naamã? Não, vocês não conseguem entender, não. Eu estou pregando a meia hora aqui. E eu estou falando que esse camarada, a primeira coisa de tudo, ele era para morrer leproso. Mas Deus tem que enviar alguém de fora. Oh, aleluia. Deus vai enviar alguém de Israel. Quase 1
você fazer alguma coisa difícil, você não ia fazer. Sabe o que ele está falando? Vai mergulhar no Jordão porque é moleza. Diga para pelo menos 2 pessoas aí, ó. Não desista. Não, diga com fé. Diga com fé. Não diga porque eu estou mandando, não, porque aí fica estreito. Diga com fé. Diga assim, não desista. Diga. Mas agora diga assim, ó. Se você desistir, diga, se você desistir, missionária, se vocês desistirem, diga, eu vou atrás de você. Diga, eu vou atrás de você. Porque eu não desisto. Se eu vou conseguir a vitória, você também vai. Eu vou conquistar e você também vai. Aguenta mais um pouquinho que Deus está enviando alguém para dizer para você, não desiste. Eu estou sentindo uma graça tão forte aqui. Que pena que já deu 9 horas. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus está enviando alguém para dizer assim, não te preocupa. Mergulha no Jordão. Eu estou contigo aqui do seu lado. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Sabe o que é que vai acontecer? Aleluia. Eu estou sentindo aqui, irmãos, uma graça de Deus. Eu vejo Deus agora fazendo uma excursão no céu. Deus está enviando anjos para ficar do seu lado aí. Quando você colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu não aguento mais, aí o anjo vai colar em você e vai dizer assim, você aguenta, rapaz. Vai que eu sou contigo, homem. Pode continuar aí. Eu sei, mas vai que no final a vitória já é sua. Aleluia. O servo de Naamã diz assim, Senhor, pode ir, Senhor. Gente, escuta bem. Eu e você somos Naamãs, porque todo dia a gente precisa mergulhar no Jordão para deixar uma lepra lá. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus não desiste da gente. Quando você estava jogado aí, o cachorro lambendo a boca, os homens te dando piscina na rua, você era, desculpa a expressão muito forte aqui, mas Deus enviou alguém para ir buscar você lá. Glória a Deus. A gente, pela nossa natureza caída, faz um showzinho quando a gente precisa. Não. Aí Deus bota alguém para dizer para você, não, vai lá. Posso dizer uma coisa? Se eu fosse Deus, eu ia falar, morre nessa lepra aí, infeliz. Mas eu não sou Deus. A graça de Deus é imensurável. Deus vai atrás da gente. Deus pega você no colo e diz, não. Morrer do jeito que você está, você não vai. Passa esse Jordão aqui, porque depois eu vou restaurar a sua vida. Levante as suas mãos para os céus que eu vou profetizar algo de Deus aqui para você. Através do Jordão que você precisa enfrentar. Quando você sair do Jordão, São Paulo vai ter que conhecer o Deus da sua vida. O Deus da sua vida. Te prepara, porque depois que você sair do Jordão, você vai sair novo. Você vai sair novo. Glória a Deus. Não ultrapasse o seu Jordão, porque depois do Jordão tem vitória. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos terminar? Vamos terminar? Deus fiel. O servo cola na mão e diz assim, ó, você precisa atravessar. Atravessar não. Ele não precisa atravessar. A ordem foi mergulhar. Por que mergulhar? Na Bíblia, o mergulho na água. Vocês me aguentam mais 5 minutos aí para explicar uma coisa? Eu prometo que vai ser uma coisa bem forte. Vocês me aguentam aí 5 minutinhos? Amém? Na Bíblia, imersão, que ó, significa descer o velho homem e subir novo. Naamã morreu e ressuscitou. Não entendeu nada, ninguém entendeu. Meu pastor, meu Deus do céu. Olha,
Deus precisa matar em você. Eu posso falar uma coisa aqui, rapidinho? Quando Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele dá um grito, e esse grito me dói a alma, porque ele diz assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Calma, isso aí não tem nada a ver com Naamã, tem tudo a ver com Naamã. Pra gente terminar, segura aí, olha bem pra cá. Na época de Paulo em Roma, a carta aos Romanos, que não foi Paulo que escreveu, foi Tércio. Paulo só falou, Tércio escreve assim. Na época da Roma, irmãos, existia uma lei. Essa lei era assim, ó. Posso te usar como exemplo? Se eu mato o genocídio, Deus me livre. Sabe o que ia acontecer? A Roma ia amarrar você nas minhas costas, você morta. Durante 7 dias eu tinha que andar amarrado com você. Aonde eu ia? Eu tinha que ir atrás. Por quê? Era a condenação. Tinha muitas pessoas, pastor, que morria porque o estado de putrefação da carne trazia bactérias, infectava a pessoa e ela morria. Sabe o que é que Paulo está falando, gente? Eu matei um homem, ó. Eu matei um homem. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Aleluia. Eu matei um homem, ó. Isto é a lei. Eu matei um homem. Eu levantei um novo homem. Só que a lei me faz eu ficar com esse homem nas minhas costas. Alguém está entendendo aí, pelo amor de Deus? Eu estou amarrado com esse homem aqui. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal. O mal que eu não quero, que eu estou fugindo, eu faço, gente. E agora o que eu faço? Por isso que ele grita: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo? Pegaram aí? Do corpo desta morte. Aleluia, Jesus. Naamã morreu. Quando ele volta, ainda tinha morte nas costas. Ai, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que não mergulha só uma vez? Porque tem 7 para ele matar. Tem muita gente cheia de morto nas costas porque só quis mergulhar uma vez. Não, uma vez. E tem igreja que aceita, aqui não, mas igrejas que aceitam, o cara mergulhou só uma vez, só faz aceitar Jesus, não se liberta de nada, não precisa, vinde como estáis. É o versículo da Bíblia de São Cipriano, porque na Bíblia Sagrada não tem isso aí. É: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Para concluir: miserável homem que sou, quem me livrará? Isto é Romanos 7, Romanos 8. O Espírito Santo entra em Tércio. Tércio escreve as palavras de Paulo. Paulo inspirado e cheio do Espírito Santo. Romanos 8, capítulo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando? Você pode estar com esse homem aí, mas a graça de Deus entrou na sua vida, e esse homem aí nunca mais. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que eu estou dizendo isso? Porque Naamã mergulha a primeira vez, leproso. Segunda vez, leproso. Terceira vez, quarta, quinta, sexta, sétima vez. A Bíblia vai dizer uma coisa que me deixa intrigado. A pele dele foi como de uma criança. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem Jesus, quase 1000 anos depois, e diz: quem não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Guarda o que eu vou dizer. Deus precisa te fazer criança. Calma, eu tenho 50 anos, você precisa ser uma criança. Glória a Deus. Propósito do Jordão para Naamã. 3 propósitos para Naamã. Segura aí. Primeiro propósito: Naamã era ímpio. Deus permitiu a lepra para ele conhecer a verdade. Tem gente, você já viu essa expressão? Quem não vem pelo amor. Por que seu marido, seu filho, parente está leproso? É porque ele tem que vir pela dor. Essa é a coisa de Deus.
Porque conversando ele não vem, então Deus tem que botar um espinho na carne dele. Vem pra mim. Segundo, para o nome do Senhor ser glorificado. Terceiro, para falar para mim e para você que o propósito do mergulho não é bem, é na verdade restauração, santificação. Deus colocou um Jordão aqui para mim, primeiramente, e para você, porque no fundo nós somos leprosos. Mas assim que a gente sair desse Jordão, Deus irá mostrar para nós que nós temos em condição de habitar no reino dos céus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para a gente concluir, já fecha a Bíblia agora, diga para si, para o seu irmão, tem um Jordão para você passar. Eu não ouvi ninguém falar, meu Deus. É a fome, está dando a hora de jantar, né? Eu estou demorando demais, aleluia. Aleluia, tem um Jordão para o bebenudo passar. Tem Jordão, tem. Amém? Passa ele hoje. Sair dele, você vai sair. Não é você vai sair por cima da carne seca, você vai sair mais crente, é diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque crente por cima da carne seca, por cima da carne ensina, ele é crente do mesmo jeito. Né? Se coloque de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Vamos cantar um hino assim, ó. Muito bonito. Grande, aleluia. Oh, aleluia, Jesus amado. Glórias ao poder de Deus. Esse hino diz assim, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior. Quem me ajuda aí, vai. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fez. Pega na mão desse crente do seu lado aí, bora. Não importa pra onde você foi, profetiza, espelho aí, vai. Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Diga isso aí, ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Glória! Pode cantar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode estar se perguntando: a lepra vai acabar comigo? Deus está entrando aqui esta noite para dizer que tem um Jordão te esperando. Não está tudo perdido, não, Senhor. Não tem macumbaria que vai acabar com você. Não tem obra do demônio que vai acabar com a sua vida, não. Deus está enviando nessa noite. Me enviou aqui para me dizer que a partir desta campanha a vitória vai chegar na sua vida. Que a partir desta campanha as portas vão começar a se abrir. Que a partir desta campanha Ele vai salvar a tua casa, a tua família. Que a partir desta campanha o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Aleluia! Existe de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste. Oh, Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai até os 59, né? Deus seja louvado nessa noite. 59? É, ó. Todo mundo aqui é evangélico? Todos? Então, leva essa palavra no seu coração. Deus não desiste de você. A lepra não é o teu fim. Deus está enviando a solução para a tua vida. Você é vaso de valor para a casa de Deus, amém?
Deus em Cristo nos abençoe. Deus é fiel, igreja. Aleluia, Deus é fiel. Porque a semana toda eu estou preocupada com essa campanha.